Bom dia. Bom dia. Oxe, eu falei, a gente conversou sobre o curso, né? Antes de montar a apresentação, fizemos alguns debates, testamos algumas novidades que o Breno comentou. E aí eu tentei trazer de forma simples, rápida e objetiva, e vou testar alguns de vocês ali, colocar alguns de vocês para poder fazer, que eu acho que fica mais fácil e prático, tá bom? O Kinel, o Breno citou bastante lá no dia do curso, nada mais é que um treinamento de carga bifásica, então é relação concêntrico e excêntrico. Totalmente diferente de qualquer aparelho que esteja lá em cima, principalmente por conta da fase excêntrica, onde a gente consegue individualizar a carga do atleta e automaticamente diferenciar a intensidade dessas fases, deixando o treino muito mais funcional e eficaz, tá? Vou começar falando da avaliação física. Já entendemos o que é o Kinel. A avaliação física é dividida em 3, tá? Segmentar, o Breno falou bastante no curso, segmentar, intermuscular e intramuscular. A segmentar é a relação direita-esquerda, né? Muitos já viram no grupo sobre as assimetrias, dentre os valores de classificação, o que é uma assimetria ruim, horrível, enfim. Dentre outras, a relação intermuscular, que é a relação antero-posterior, a relação de assimetria anterior e posterior, e a relação intramuscular, que é a relação da concêntrica e excêntrica. Tá? Hoje fizemos até uma avaliação com o atleta Kennedy, avaliando a fase excêntrica e concêntrica. Depois eu posso mostrar para vocês os dados, tá bom? Em relação à avaliação de força, o que nós já fazemos hoje, em relação à avaliação de força, usamos o isocinético, avaliamos o extensor e o flexor só apenas, o agachamento não. Fazemos dois exercícios, 5 repetições, o máximo do atleta. Hoje nós só fazemos a avaliação na fase concêntrica. A excêntrica nós pensamos em fazer para o ano que vem, até vou mostrar para vocês aqui. Mas hoje já só fazemos essa, e principalmente a segmentar, tá? Só a relação direita e esquerda, ok? A velocidade avaliada, né, o ângulo da velocidade avaliada é 60 graus, damos um intervalo de 3 minutos entre as repetições e normalmente fazemos 2 séries. 2 séries no extensor, 2 séries no flexor, pegando e fazendo o relatório da melhor, ok? Utilizando a melhor. Essa é a avaliação que eu comentei com vocês, que a gente pretende fazer para o ano que vem. Já começamos a testar com alguns atletas, inclusive. Hoje o Kennedy foi uma prova disso, que foi avaliar a fase concêntrica e a excêntrica e fazer uma correlação dessas duas. A gente avaliou a mesma coisa, o extensor e o flexor. 5 repetições cada uma. A velocidade avaliada foi 60 graus e dando também um intervalo de 3 minutos da mesma forma. Tá? Aí a gente pega esses parâmetros. A avaliação de concêntrica e excêntrica é interessante que ele dá a média. Avaliando só a fase concêntrica, é um detalhe que a gente já até conversou com o Miro, com o Alexandre principalmente, estamos mais ambientados com o Kinel. A concêntrica ela dá só, às vezes o atleta faz uma repetição assim acima da média. E ele pega aquela acima da média, que aconteceu uma vez, e correlaciona com a outra. A excêntrica e concêntrica é interessante que ela não faz isso. Ela pega e dá um gráfico só, a primeira coluna do gráfico, depois vou mostrar para vocês, ela dá a média de todas as outras que ele fez. Isso que é bem legal também, tá? E para ano que vem também, eu coloquei, vocês podem ver, 2022, para a gente fazer a avaliação de potência no agachamento, tá? Acho que aí são 2 novidades aí para ano que vem. Aí precisamos saber da opinião de vocês também, enfim, trocar a experiência mesmo. Tá certo? Um dos protocolos que utilizamos bem pouco, tá? É o isotônico. Então avaliamos concêntrico, excêntrico, potência e aí vamos para os protocolos para poder trabalhar. O isotônico WIT, ele é basicamente a mesma relação como se fosse um aparelho lá em cima. A diferença é que a gente consegue controlar a fase excêntrica, né? Que eu falei que é bem diferente lá de cima. Só que aqui ele tem a ação da gravidade no protocolo. Quando vocês forem fazer, eu vou testar com alguns de vocês daqui a pouco, vocês vão perceber que a ação da gravidade tem nesse protocolo aqui, nesse método, ok? Aqui já não, o NIT é o inverso, ele já tira a ação da gravidade e a carga que é imposta, em todos os ângulos ela fica a mesma, então ela não varia de acordo com a gravidade. O que normalmente a gente utiliza é essa, principalmente o NIT, ao invés do WIT,
Podemos testar? Normalmente a gente pode fazer 8 repetições cada lado, doutor. Cada lado? Isso, cada lado. Sempre unilateral. Boa. Perfeito. Ok. Fechou? Boa. Trocamos o lado. Valendo. Vai. Isso. Boa. Ótimo. Perfeito. Respirou. Esse é o it. Vamos fazer a mesma coisa agora no nit, tá? Mesma coisa. Mesma carga, mesma coisa. Perceba a diferença. Vai lá. Isso, começando com a direita. 8. Você vai ver que a carga que ela te devolve e que você está controlando é diferente. A outra ela mudava, né? Isso, consegue ter a diferença. Esse é o método que normalmente usamos. A outra dava tipo um soquinho, né? Isso. Lá. Perna esquerda. Isso. Boa. Perfeito. Boa, doutor. Perfeito. Aproveitando que você está aí, doutor, vamos fazer uma avaliação já de força. Bom dia, garotinho. Aquela avaliação isocinética que eu comentei com vocês no começo. Sempre um lado, depois Isso, da avaliação segmentar, que é correlacionando as duas. São 5 repetições. A velocidade angular que eu coloquei ali, 60. 5 repetições cada lado. Aí o detalhe, o Jorge até perguntou, das fitas aqui, ó, para prender. Normalmente a gente prende aqui, tanto a direita e a esquerda, para até mesmo o atleta não fazer uma flexão de quadril e compensar no movimento, que automaticamente aí vai atrapalhar nos dados e na nossa avaliação. Tem uma maior do outro lado lá para você colocar na cintura. Puxa ela lá também. Normalmente está aquecendo com o NIT, 8 repetições cada lado, uma série só para aquecer. Pode virar aqui. Uma série só para aquecer. E aí dá um intervalo considerável, 1 minuto a 1 minuto e meio. NIT. Treina no NIT. Treina no NIT. Exatamente. Vamos lá? Doutor, o máximo que você conseguir, 5 de um lado, só direita. Aí depois eu vou dar um intervalinho de 10 segundos. Fazemos com a perna esquerda. Ok? Vamos lá? Preparou? Valendo. Vai. Força, 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 força. Deixa eu voltar. Isso. Vai. Força, 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 força. Só se preocupa com a ida. Vai. Força, força, força. Isso. Vai. Força, força, força. Mais uma. Vai. Respirou. Beleza. Um intervalinho de 10 segundos só para trocar direita e esquerda. E ela já vai me dar a relação das duas. Vamos lá, prepara, perna esquerda, valendo, vai, força, 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 isso, voltou, vai, 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 voltou, foi, isso, boa, foi, 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 a última, foi, respirou, beleza, olha lá, 12%, uma simetria destro ou leve. Sou destro. Destro? A direita deu mais. Direito deu menos, é que eu tava com a cabeça aqui. Uhum. Na esquerda eu concentrei mais. Show de bola. É que a gente consegue ver o gráfico, a relação de uma para outra e principalmente o ângulo, que houve uma diferença significativa. Ok? Nesse ângulo a gente consegue ver se ele é de potência, se ele é de... Conseguimos. Aqui, ó. Ele é de resistência, né? Aham. Conseguimos ver através dos dados. Mas tem uma situação também, Dudu, essa pergunta é boa, que a gente pega os dados e joga numa planilha, onde a gente transforma todos os dados de forma relativa. E aí consegue fazer mais comparações dessa forma. E fica um pouco mais fácil de visualizar também, em relação aos dados. Isso aí. Beleza? Essa é a avaliação concêntrica. Outra cobaia aí, antes, no seu doctor. Vamos lá? Quem vem? Os caras já descascaram aí, tá cansado aí pra mexer. Vamos lá, Luizão. Chegou. Rafa, o Mercúrio até
até o final. Só recuo. Ô, Rafinha, no momento de fazer um agachamento, ele quer que ele faça agora, no final do ano a gente perde ele. Não pode me perder, meu garoto. Vamos fazer o quê? Pode ir sentar. Vai lá. Pensando para 2022, prende lá. A relação concêntrica e excêntrica que eu comentei com vocês no começo para ano que vem, principalmente para a gente fazer, quando os atletas chegarem. Eu vou fazer ela com o Dudu agora. Prende essa aqui, Dudu. Não é brincadeira. Faltando 4 jogos. O que você acha? Não, acho que vou aumentar um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho? Tá, já aumenta ali pra ti. Deu certo? Você conseguiu? Boa. Ok. Pode ser um viés, Bem. mas se o cara não entender bem. Com certeza. A minha A primeira gente- eu nunca tinha feito. Aí eu fui na perna direita, que é a minha mais forte com Sim. certeza. E fui, tipo, relaxado. Solto. Aí na segunda que eu falei, agora eu vou dar a vida. Aí deu a diferença maior. Bem lembrado, a gente costuma fazer o protocolo assim, quando o sujeito está saindo de uma lesão na perna esquerda, a gente costuma começar pela direita, exatamente para não influenciar, Não mas influenciar. ele já tem dano com Exato. esse Porque a primeira eu fui de boa. Tanto que a primeira eu tentei segurar a volta, você falou, não se preocupe com a volta. Aí eu fui na segunda mais leve, fui muito mais leve. Aí na esquerda eu já dei a vida. Não, e isso acontece Na primeira bastante. eu fui relaxado. Isso acontece bastante. Principalmente quando o atleta nunca treinou no quinel, nunca fez. Aí, normalmente a gente faz 2 vezes justamente para tirar esse erro. Aumentar um pouquinho, né? Isso. E aí o aquecimento no NIT também já ajuda nisso. O cara entendeu. Por cara, ele já consegue entender o movimento e até mesmo a carga que a máquina dá. Vamos lá. Dudu, você vai... Prefere começar à direita ou à esquerda? Vamos fazer uma pra você aquecer então, garotinho. Vamos lá. Seja um cara ambientado. 8 repetições cada lado. Vai, manda ver. Isso, garotinho. Perfeito, o ritmo tá bom. Boa. Respira. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a avaliação excêntrica, tá? Aquela Você- vez uma vez, eu acho, né? Eu acredito que você já fez. A gente vai fazer 5 de um lado, 5 do outro. A ida, não tenta subir o mais rápido que você conseguir. A volta, você tenta sustentar o máximo que você conseguir. Aí é bom porque eu tenho, de repente, Quando ela zerar, aí você vai de novo. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Já tá? Ainda não. Para o teste. 60. Mesma ideia. Prefere com a direita ou com a esquerda para começar? Qual que tem aquela... Na direita. A direita? Vamos começar com a esquerda, então. Isso. Vamos lá? Preparou? Velocidade para subir e sustenta o máximo que você conseguir a volta. Vai. Segura, 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 segura. Boa, vai. Isso. Segura, 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 segura. Boa, vai. Isso. Sustenta, sustenta, segura, segura, segura. Boa, vai. Segura, sustenta, 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 sustenta. Boa, mais uma. Vai. Força, força, força. Segura, 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 segura. Respira. Ótimo. Deu o gráfico aí depois. Os dados. Caraca, agora na tá até direita. fortinho, garotinho. Tá até fortinho. Né? O azulzinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é a fase excêntrica do movimento. Cruzado, tenho medo. Fase excêntrica. Vou me torcer todo aqui. Direito. 2 cruzados. Vamos lá, preparou? Valendo. Vai. Força. Sustenta. Segura, 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 segura. Boa. Foi. Força, força, força. Segura. Sustenta, sustenta, sustenta. Boa. Vai. Força, força, força. Isso, isso. Boa. Perfeito. Boa, boa. Sustenta, sustenta. Foi sim. Vai. Mais uma só. Essa só respira. Vai. Segura, 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 segura. Tenho Beleza. medo. Beleza. Teve um movimento que ele não levou até o
final. Aham, ela... Tu viu que ela não marcou, mas depois ela marcou. Ela postou 2 daí. Então, foi porque você Isso, não levou até o final. Não reconheceu o P1, P2. Mas ela P1, fez, não? P2 é ponto inicial, ponto E ponto final. Mas ela fez, não fez, Miro? Ela não contou. Ela não apareceu, aí na Ela não segunda apareceu. ela apareceu. Ela não apareceu. Aí ela não tá. É que ela deu uma travada. Que não fez. São 5. 5. 5. Aí só tem 4. Não, tá certo. A última não tá aparecendo. Então, A última aqui não tá a aparecendo. última tá fora. E ela travou. Ó, Foi por causa disso. faz mais uma. Faz mais uma. Ficou devendo uma. Vai. Não. Só executar. Agora Ok. já foi. Beleza, garotinho. Ó, mas aí já é... Ela ficou aguardando a quinta. Aham, isso. Exatamente. Mas tinha 5, né? Só Tinha, que ela não você pegou já tinha feito 5, só que uma, como você A não terceira. fez P1, P2, ela falou assim, tá faltando uma. a terceira. Ela conta como se fosse um voo. Exatamente. E no exercício, quando você está treinando, aqui no NIT já e outros protocolos que você for usar, se o atleta também não volta na posição inicial ou não faz na carga que eu estou regulando, faz um pouquinho menos, etc., ela também já vai ajustando sozinha. E aí ela já me aparece aqui no gráfico que o atleta já fez abaixo. Aí, normalmente, quando isso acontece, eu peço para fazer mais uma. Se são 8, faz 9, porque uma, normalmente, ele não contou. Então, falei para vocês das avaliações, tanto do concêntrico e excêntrico, e só o concêntrico, que é o que a gente já faz, a avaliação segmentar. O isotônico NIT, o doutor que fez pode falar melhor, que vivenciou e sentiu a diferença de um para o outro, da ação da gravidade principalmente. E aí entramos no Elastic. O Elastic nós usamos principalmente para potência aqui, no Kinel, onde a carga concêntrica ela é menor, e aí no final do movimento simula-se um elástico, uma fita elástica. Só que é diferente de qualquer elástico que com o tempo a durabilidade vai se alterando, ali não tem essa influência. Então toda vez que você regular a carga, saiba que ela vai estar te dando uma resposta positiva ao extremo. Então fez a velocidade, no final do movimento principalmente ela vai te dar uma carga. E aí você tem que auxiliar a volta e automaticamente ela deixa você fazer uma velocidade na ação concêntrica. Lógico que se você colocar uma carga muito alta, vai ficar muito mais difícil para fazer e aí você também vai automaticamente perder o objetivo que é trabalhar a fase da potência. Então normalmente o NIT usamos muito para resistência de força. Eu e o Alexandre testamos esses dias o NIT dando ênfase só em fase excêntrica. Eu gostei também, ele também gostou, e eu até incluí o NIT como trabalhar a fase excêntrica também. A fase excêntrica anteriormente, depois do curso, antes do curso nós só trabalhávamos a fase excêntrica no viscoso, onde você consegue regular a viscosidade, a carga e sustentar principalmente a volta. E aí vai regulando e ajustando com o atleta. Mas o NIT também é um bom protocolo para fazer isso. O elástico usamos muito para potência, ok? E o último método que mais utilizamos aqui é o viscoso, que eu acabei de falar para vocês. Esse aqui utilizamos muito para ênfase em fase excêntrica. Eu gostei muito, principalmente quando eu trabalhei com o Seninha na transição, regulando a viscosidade, principalmente 5 séries, 5 repetições, 3, 4 séries ali, coisa curta, bastante ênfase em excêntrica. Carga lá em cima, ganha excêntrica, pedindo para o atleta sustentar a volta e controlar essa volta. Um método muito legal. E também dá para avaliar no viscoso, treinar e avaliar também, fica bem prático e rápido. E aí você vai tendo os dados do treino e da avaliação ao mesmo tempo. Show? Vamos lá? Quem vai de cobaia? De novo. Altura, garotinho. 1,65. Para de mentir. Peso. É 1,67, ele lembra. Quanto? Peso? 70. Vamos lá. 70 quilos de fofura, né, Rafinha? Rafa, Pura gostosura, né, Jorge? É isso. 8 repetições cada lado, tá? Tá uma carga bem tranquila, só pra você aquecer, vai. Dá bala. Isso. Perfeito. Esquerda. Valendo.
garotinho. Elastic. 8 repetições. 2 séries. Ok. Rafa. Joga lá embaixo. Deixa você andar aqui, Gerson. Fala pra ele. Bota assim, bota 20. Vamos lá, garotinho. Você vai tentar subir em velocidade e só auxiliar na volta. Não inicia antes, isso, com a direita primeiro. Não inicia antes dela voltar, porque senão você vai ver que ela vai dar um erro. Sempre só auxiliar na volta, não precisa sustentar e segurar igual o Dudu fez na avaliação. Tá? Vai lá. Vai. Velocidade para subir, ó. Já. Aparecer. Vai. Isso. Pode ir mais solto, pode deixar correr um pouco mais rápido. Isso. Vai. Isso. Foi. Boa. Perfeito. Boa. Isso. Solta a perna. Vai. Foi. Beleza. Tá levíssimo, levíssimo. Tá muito leve. Vai lá. Do outro lado. Vai. Isso. Foi. Boa. Isso. Perfeito, garotinho. Respira. Não. Auxilia e velocidade. Auxilia e velocidade. Uhum. Tá muito leve, né, garotinho? Que isso. Que isso. Tá muito leve. Você vê que se eu não coloco uma carga boa, vamos dizer assim, automaticamente até gerar potência você não consegue. Porque fica muito ruim. A carga fica muito leve e você não consegue impor força. Vamos lá? Valendo. Isso, vai. Tenta chegar sempre acima do 300 e 400 lá. Tenta fazer um movimento mais fluido. Você tá dando uma Vai. freadinha como se tivesse Isso. gatilho. Boa. Mais uma. Vai. Isso. Trocamos lado. Tenta impor. Solta a perna. Vai lá. Capricha aí. Acho que até pegar o jeito é normal. Vai. Capricha. Isso. Aí, ó. Esse é o ritmo. Boa. Impressionante como tem aprendizado cruzado. Isso. Já foi. E ele é canhoto. Sim. Vai. Beleza, garotinho. Tiro pro saco a 7ª e 8ª. Feito. A 7ª e 8ª eu tiro pro saco já. Rafinha, junta as costas e deixa o banco. Só um detalhe. A percepção sua no final do movimento, você sentiu um pouquinho mais de carga? Sim. No final do movimento. Para ir, ela deixa você fazer. No final do movimento, ela dá uma travada. Certo? Sim. O que mais? Eu acho que a nossa regulagem não tem, garotinho, mas... Não, pra vocês não tem. Vamos pro viscoso. Comentei com vocês. Viscosidade. Puta merda. Vai embora. 8. A gente vai almoçar, descansa, depois volta ali. A gente tem que tratar de prática. Rafinha, agora vai mudar o protocolo, tá? Você vai tentar... A carga para subir vai estar tranquila. Agora para descer ela vai te dar um pouquinho mais de carga. Aí você tenta sustentar mais ou menos igual o Dudu fez. Tá? Espera aí, só um minuto. São 5 repetições só. Eu posso inibir, tirar a viscosidade e deixar só o isotônico. Que é como se ele fosse fazer o protocolo de aquecimento. Na fase concêntrica e na excêntrica ele tem a viscosidade. Que é basicamente a mesma relação que se eu tivesse dentro da água, que ela trava, petróleo, enfim. É a mesma correlação, e aí dando ênfase um pouquinho mais. 5 repetições, um intervalo considerável, e o feedback do gráfico que vai aparecer na tela agora não é concêntrico, agora é excêntrico. É só a volta que vai me aparecer para ele. Unilateral essa ou não? Não, unilateral ainda. Também. Sempre unilateral, porque daí a gente já vai treinando e vai avaliando. Assim, eu consegui identificar algumas assimetrias com alguns atletas que não tiveram
tempo hábil para a gente avaliar, por conta do período competitivo. Mecanicamente, vocês entenderam a diferença entre o 6 do concêntrico e o 6 do excêntrico? Sim. A viscosidade? 6 do excêntrico. No concêntrico, quando você está fazendo, quanto maior a viscosidade, maior dificuldade você vai ter, Pra maior fazer. resistência vai ter provocada pela máquina. Essa mesma resistência aumentada, quando você está voltando, ela está facilitando. Então, o Exatamente. 6 de um é o 1 do outro. Um do outro. Vamos lá? Fazer ideia. 5 repetições, garotinho. Vamos lá, capricha. Vai. Isso. Tenta sustentar. Ó, tenta sustentar, segura. Quando você for voltar, você tenta sustentar bastante a tua volta. Beleza? Eu tô chutando uma carga aqui porque... Aí dá tranquilo. Tranquilo. Aí você vai ver que vai estar bem leve, bem leve. Agora a Nem volta... fazer força, Isso, não. A ideia é que você faça força na volta. Gaste Tá? energia Na volta. Na volta. Tá? Sustenta, o máximo que você conseguir. Valendo. Vai. Segura, 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 segura. Ok. Isso, deixa eu voltar à posição inicial. Boa. Foi. Aí. Foi. Controla, controla, controla. Isso. Opa, opa, opa. Excelente. A prática, a prática. A prática. Vamos para a esquerda agora. Tá dominante. Vai. Valendo. Sustenta, ok. Deixa zerar, não tem problema. Não precisa fazer isso, deixa bater. Ela pode deixar bater. Você aqui, pode. né? Não. Na hora que eu Aí. vou, e é que ela tá já subindo, já Isso, sozinha, não tem precisa, não precisa. Vai. Faz ideia. Foi. Controle. Opa, peraí. Pode voltar aquelas aí. Aí aqui, 50 quilos, ok. Agora chegou. Vai. Sustenta, segura. E solta. E solta. Isso. Você pode auxiliar. Vamos diminuir de novo. Às vezes é a relação da carga. Vai. Pera aí. Deixa eu dar os 4 segundos. Você pode deixar ela soltar e não tem problema você ter uma micropausa. Não tem problema. Pera aí, deixa eu dar os 3 segundos. Tá ansioso, meu garoto? Um pouquinho pra trás. Ô garotinho. Valendo, vai. Sustenta, parou. Isso, não precisa nem subir de novo, ó. Entendeu? Mas É. por que ela fica nesse Isso que é o tranco. Por quê? Por causa da carga. Agora eu vou colocar no NIT, que é o que eu falei pra vocês que eu e o Alexandre testamos esses dias. Vou fazer a mesma relação de carga e isso que a gente percebeu. Que aqui no NIT também fica um pouco mais prático, para o atleta entender. O viscoso dá para fazer, mas o cara tem que ter um pouco mais de prática. E tá um pouco mais ambientada a máquina. Isso que é um pouco mais difícil. Vai lá. Mesma ideia, mesma ideia. Veja. Isso, sustenta. Tem que segurar bem o movimento. Vai. Segura, segura, segura. Ok. É prática de fazer mesmo o movimento. É difícil pra caramba. Vai. Puxando, mas depois você tem que segurar. Segura. Ok. Você pode ir segurando. Peraí. Você pode ir segurando e vai voltando. Tenta fazer com uns 4 segundos, 4 ou 5 segundos na volta. Vai. Sustenta. Ok. Eu vou contar pra você. Vou contar pra você ficar mais fácil. Você vai controlar. 1, 2, 3, 4, 5. Foi. Vai. 1, 2. Ok. Você não tá conseguindo fazer o movimento. Ela não consigo É um sustentar, devolve. não consigo. Vai lá? Você vai? Mas é mais ou menos essa relação. Oi. Sugestão. Faz uma avaliação de concêntrico e excêntrico. Do Dudu já fez. Excêntrica dele. Do Dudu já fez. Dudu já fez. Percentual dele lá. Deixa eu pegar aqui a dele. Você faz a conta aí pra mim? A melhor... Vou pegar da tua esquerda. Vamos lá. 70... 70 quilos. Vamos basear 60%, 60%. na excêntrica dele. 50, 30, 35 quilos. 35 quilos. 10 para 35. 35, são 5 repetições. Aí é outro lance que eu e o Juninho, Viro, também a gente discute muito. Vamos trabalhar fase excêntrica só, que é o que a gente está fazendo aqui nesse exemplo. Ou vamos trabalhar otimizando as duas fases, concêntrica e excêntrica. Vai depender da avaliação. Vai depender de como que esse cara vem. Se esse cara tem um déficit muito grande em fase excêntrica,
inicialmente a gente pensa em trabalhar mais desse jeito. Se o cara é um cara mais equilibrado, a gente pode trabalhar com uma carga maior concêntrica, com uma mesma excêntrica. Invariavelmente eles são piores na excêntrica do movimento. Normalmente. Valorizar a excêntrica seria Normalmente. inicialmente mais sensato. E são piores e a maioria tem dificuldade em treinar a excêntrica. A grande maioria. É porque até a hora que coloca uma carga, às vezes, de resistência de força, e a gente coloca uma carga maior na excêntrica já justamente para ter esse contraponto. Toda vez que o atleta vai fazer, o atleta é novo, ele faz a concêntrica, parecido com o que ele faz lá em cima, a hora que ele sente a carga excêntrica, a máquina dá um choque. E aí você tem que avisar às vezes, porque às vezes ela volta muito forte, e aí quem tem tendinite, joelho, etc., já acontece algum problema. O Wendel foi um exemplo desse. O Wendel foi fazer alguns dias aqui, a primeira vez que ele foi fazer, ele já não queria voltar mais, porque ele achou muito diferente do que ele faz lá em cima. E aí sofreu. Sofreu um pouquinho. Eu gozar que ele nunca comentou uma volta, né? Vai lá, manda bala. Vai. Concêntrica e excêntrica, né? Uhum. Sustenta, ok. Vai indo. Foi. Sustenta, ok. Vai. Sustenta, tá muito leve. Então 65, Mas é aquilo, né? 70%, 40%. E por você deixar de fazer, pô. Olha, eu vou te dar um chutinho a mais ainda. Não tá. Não era ele, não. A máquina tá dando trepidando por causa da carga. Por causa da carga. Aí tu bota a Vai. força, ela para. Uhum. Vai. Aí, Isso. Sustenta. Boa. Vai. Sustenta. Ok. Vai. Sustenta. Ok. Mais um. Vai. Sustenta. Respira. tá leve porque bota força, por isso que a Isso. máquina tava leve. E aí eu fiquei com dó. Tranca a máquina. E eu fiquei com dó dele ainda, aí não progredi a carga. Tava leve, mas pra mim eu não tava sentindo que eu não Vai, Juninho. Direita, valendo. Vai. Sustenta. Sustenta. Segura, tenta sustentar, sustenta mais, sustenta mais. Senão ela para. Aí, Ela para. Se tu faz força, ela para. Isso que tava acontecendo com ele. dá pra progredir mais, dá pra progredir um pouquinho mais ainda. Dá. Ah, ó, pra você frear bem o movimento, mais ou menos eu acredito que vai ser aqui. É, exatamente. Tava muito leve pro Rafinha, por isso que tava dando. 10 só de diferença. Tá galopando, tá muito leve. Valendo, vai. Segura, ok, vai. Tenta sustentar. Isso, garotinho, vai. Segura, boa, vai. Segura, ok, vai. Segura, ok, boa. O movimento bem mais. Agora ficou legal, né? Ótimo, ótimo. quase 90%. Quase 90%. Outra coisa também desse tipo de treino é que a ideia não é você parar. Se você está conseguindo parar o batente, a carga Tá muito leve. Tá leve Então, a e aí ideia dá é pau que que seja nem um peso tão alto que você não consiga parar. Nem sustentar. Mas gere tensão na curva inteira. Vai lá. Prepara. Valendo. Vai. Segura. Tenta sustentar um pouquinho mais. Freia, 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 freia. Aí, garotinho. Vai. Freia, 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 freia. Isso, vai. Segura. Ok. Segura. Beleza. Feito. Mas isso é uma. Você falou do Lênin ter ficado com medo. Eu fiquei com medo. Mesmo Sim, que tava com sim. medo, eu fiquei Não, com mas medo. fica com receio. Vou segurar e vai me. Vou te falar. O Dudu compensa aqui, ó. Eu tenho, Lá no eu tenho tornozelo ele medo fica por virando. causa da cartilagem aqui. E se eu for fazer extensor lá, eu sinto choque. Nessa volta assim, se eu vou fazer, não tem como fazer o excêntrico na máquina que dá um choque e eu perco a força. E aqui eu tenho medo, tu vê que eu consigo fazer, mas não sinto nada, zero. Zero. Show de bola. Por isso que essa máquina aqui é 300 mil e a outra Agora, Explicação agora eu preciso de. didática do que isso. Eu preciso de outra cobaia agora. Vai, Dora. Vai um pouco. Facilitei da força de cidadão. Doctor vai. Preciso de outra cobaia. Quem vem? Alguém de água? Obrigado. Faz mais um aí, Rafinha, por favor.
aqui. Pera aí, garotinho, que eu acho que tá invertido os cabos. Ah, não, tá certo. Alexandre. Doutor, obrigado, garotinho. Doc. Vamos lá. Não, não. Valeu, obrigado. Agora, aqui no posterior, Repetições. 20 segundos. 30, ok. Pessoal, esse aqui é o isométrico, tá? Utilizamos muito com o Auremir nesse retorno. E principalmente com atletas que não podem, peraí um pouquinho, que não podem fazer ainda movimento ativo como os demais, usamos o isométrico como manutenção até fazer uma progressão para o NIT, ok? Aqui vocês vão perceber que ele vai ter que sustentar uma carga no verdinho. Então tem uma coluna na esquerda, onde o atleta vai ter que sustentar. Eu posso fazer com uma carga progressiva. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, 10 para 15. São 5 repetições. A primeira vai começar com 10 quilos, depois ela vai progressivo. Consigo regular o tempo, que eu quero que ele fique em contração de isometria, e o tempo de intervalo. Certo? Fala, doutor, você vai perceber que você vai... Só dá um passinho para frente, só dá. Senão não anda. Isso. Isso, ok. Você vai perceber que a hora que você for subindo, ela vai te dar uma carga. Ok? Vamos lá, deixa eu voltar. Gerar. Tudo de novo. Ok. 20 segundos. 30 de intervalo. Vou colocar 5 aqui. Uma só. Isso. Vai subindo bem devagarzinho. Você vai perceber que ela vai travar. Na hora que ela travar, você sustenta. Isso, agora tenta atingir o verde. Sustenta no verde. Isso, agora segura. Segura, 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 segura. Boa, sustenta. Não deixa cair. Ótimo, tá acabando, 5 segundinhos. Quando terminar, você vai soltar devagar e deixar na posição inicial. Vai soltando, pode soltar, pode soltar. Isso, a hora que ela zerar, ela vai aparecer um tempo ali de intervalo. Aí, ok. Espera dar o tempo de intervalo, vai de novo. Sinistro, hein? Fazer tudo na direita já, aproveitar. Esquerda não, esquerda não. Esquerda não, fazer tudo na direita. Lá. Você poderia convencionar, né? Uhum. De fazer as pares com uma e as ímpares com outra. Com outra. Seria problema. Vai lá, valendo. Padroniza, pra depois tu saber. Subindo, você vai perceber que ela vai te dar uma carga a mais agora. Que eu coloquei com progressão de carga. Coloquei do 10 ao 15. Agora já vai aumentar, 11 quilos, sustenta. Força, força. Isso, 10 segundinhos. Boa, doutor. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Isso. Perfeito, perfeito. Boa. Pode descendo devagar, vai soltando. Isso. Respirou. É muito sinistro isso, né? Porra. É muito sinistro. É muito diferente de qualquer coisa. Parece bobeira. Você vê, eu vi o Auremir fazendo aqui e falava, isso aí deve ser tranquilo. Pensava, né? Eu ia falar. Pensava. O Auremir chegou, o último treino dele aí de isometria, na flexora ele fez com 20, uma progressão de 20 para 25 quilos. Caralho. De progressão. Tem 11 aqui morrendo. Foi o último treino dele. Foi a maior progressão. Aí já progredimos para o isotônico. Vamos, Johnny, vamos, Johnny, vamos, Johnny. Vai lá. Aí. Agora sustenta. Escapou. Boa, boa. Beleza, voltou, vai respirando. Na hora que eu olhei pra baixo dele. Boa, doutor. Tem mais duas. Vamos lá. Se não olhar pra tela, te perde. Eu olhei pra baixo, a perna rateou. Do homem. Não é meu não, garotinho. Não é meu não. Hã?
Um pouquinho mais. Força, 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 força. Isso. Boa, boa. Segura. Opa, opa. Força, 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 força. Fatiga. Soltou, beleza. Ixi, doctor, vamos ver a última. Quer trocar com a esquerda nessa última? Você pode inverter. Fatica muito. Fatica pegou. Fatica pra caramba. Sim. Daqui a pouco, a terceira, a quarta, Sim. Ou você dá um intervalo maior entre um. Lógico, aqui eu coloquei aleatório, né? Mas pode colocar. Valendo, vai. Isso, sustenta. Boa, doutor. É a última. Agora 15 quilos. Perfeito. Exato. Boa, boa. Desceu. Respira. Ok, garotinho. Perfeito. Oi. E aí sempre tem utilizado protocolos aumentando na frequência. Não necessariamente. Depende muito do que aconteceu com o atleta, o tipo de lesão, o seu objetivo. Nem sempre, igual, tem essa relação da fadiga. Para você minimizar ela e você quiser fazer, você dá mais tempo de intervalo. O Auremir, por exemplo, eu comecei com um tempo de contração de 20 segundos com uma carga bem leve. Só que como ele estava com dificuldade em fazer flexão de joelho, aí o que aconteceu? Eu tive que dar um intervalo um pouco maior, porque como ele fazia isometria e ficava sustentando, a hora que ele parava o movimento, ele sentia o joelho travado e sentia um pouquinho de dor. E a gente não queria que ele sentisse a dor e travado. O exercício é para auxiliar essa melhora. Aí o que eu fiz? Eu aumentei um pouquinho o tempo de intervalo. E aí melhorou e ele conseguiu progredir carga nos outros dias e ficou show de bola. A outra coisa que você não consegue fazer nunca numa máquina convencional é que para você fazer isometria em qualquer ângulo que você deseje, você vai ter que levar para aquele ângulo, ou com a perna boa, ou com a ruim. Melhor levar com a boa, né? E depois colocar a ruim, a que você está trabalhando, no ângulo certo, e antes de terminar. Como é que você controla a fadiga nisso? Antes de terminar, você tem que botar a boa de novo para tirar, para você não passar pelos ângulos onde você tem dor. Isso você não consegue fazer na máquina convencional. Show? E o último, que utilizamos bastante, que é o de carga variável. Esse aqui, muitos já viram, quem acompanha já viu. A gente pode modificar a carga em diferentes ângulos. Então o atleta às vezes está sentindo dor. O último caso que eu peguei aqui foi do Cleison. Cleison, em determinado movimento, principalmente no início do movimento, ele sentia um desconforto, uma dor. Ele tem uma tendinose, né, doutor? Que ele tem, ele tem uma tendinite. Tá mais para uma tendinose, se eu não me engano, dele já virando uma tendinose. Então ele sentia muita dor no início do movimento, mas ele precisava fortalecer e trabalhar aquela região. Então o que eu fiz? Eu consegui minimizar e tirar, realmente pegar os ângulos que ele sentia dor, zerar o começo do movimento e ir progredindo no final do movimento, dando a mesma carga talvez que ele fosse fazendo o isotônico NIT, só que de um determinado ângulo para cima, não deixando de fazer e conseguindo trabalhar e tirando os ângulos que ele sentia dor, e aí fortalecendo da mesma forma. Quem quer ser a cobaia aqui agora? O Jorge veio até de jeans pra não... Vai lá? Ô, Belinho, não vai... Que isso, hein, garotinho? Vamos. Vamos lá, doutor. Tá uma carga... Eu acho que aqui eu vou ter que aumentar pra ti, que você vai perceber que ela pode dar um tranco. Isso aqui acho que podia ser um pouco... Isso é uma grande dificuldade que eu tenho. Porque se eu... Como eu pego, às vezes, 3, 4 atletas no mesmo horário, ficar mexendo é ruim e aqui a dificuldade é um pouquinho maior. E se eu tirar o step, aqui vai ficar muito alto. Se eu colocar o step, ele fica um pouco baixo. Então tem esse... porque talvez se tiver aqui, ó, eu consigo melhor. Sim, inclusive o William estava reclamando de um desconforto na lombar por causa do banco. E aí ele até parou de fazer flexor aqui e só fez extensor e agachamento. Vai lá. Valendo.
Isso, sobe até o final do movimento. Tá muito pesado, pode voltar. Respira. Respira que não vai fluir um movimento legal. Aí você vai regulando aqui, ó. Botando carga de jogador, pô. Aí é foda. Vai lá. Preparou? Boa. Vai. Você vai ver que no início vai estar leve e você consegue subir. Voltou. Isso. Vai. Isso. Perceba que, principalmente no início do movimento, não tem carga nenhuma. Isso. É a altura do banco. Entendeu? Vai. Isso, Se doctor. eu ficar, talvez eu não vou... Isso, pode ficar aqui. Isso, sustenta aí. Agora você vai ver que vai fluir um pouquinho melhor. Isso, vai. Foi lá. Isso, perfeito. Deixa zerar a máquina. Vai encostar praticamente na outra. Agora foi. Valendo. Isso, perfeito. Vai sustentando. Perfeito, sustenta. Descansou. Respira. E aí você vai alinhando de acordo com o feedback do atleta, principalmente. Pegando um gancho que você falou com o Jorge, a gente trocou aquela ideia de colocar o Kinel Na academia. na roda do grupo lá de cima. Aí a gente até comentou de muitos lugares é muito mais fácil, né? Porque fica na academia já Mas o a equipamento. gente tem como subir ela nas férias. Porque no Palmeiras e no Botafogo, na verdade, o dia que o cara faz o regenerativo ou o treino aquisitivo, está fazendo como teste. Sim. E a gente vai estar fazendo isso toda semana. Toda semana. Você tem um tempo, toda semana você tem um teste do cara para o treino dele. Sim. Ele não precisa nem saber que está sendo avaliado. Sim, sim. Não, ele muitas vezes nem sabe. Nem sabe. Dá para subir, cara, dá para subir. Nem sabe. O Paulão mesmo, se a gente tem a avaliação dele de quando ele chegou. Eu pego os dados do treino aqui, nem se compara um com o outro, só sem jogar os dados na planilha lá e fazendo de forma relativa. Agora, peraí, doutor. Agora, imagine reavaliando ele de novo e comparando uma com a outra. Boa, perfeito. Tá, sustentou. Sustenta, sustenta, sustenta. Isso. Foi. Vai. Isso. Ela vai quase encostar na outra perna. Isso. Beleza. Foi. Ótimo. Tenta controlar. Sustenta, sustenta. Boa. Vai. Força. Sustenta. Controla, controla. Isso. Foi. Sustenta, sustenta. Perfeito. Boa. Controla. Deixa eu zerar um pouquinho mais. Aqui. Aí. Perfeito. Vai. Foi. Isso. Deixa eu zerar. Fechou. Boa, doctor. Boa. Feito. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Show de bola. Pessoal, eu acho que era isso, de uma forma bem simples e prática e rápida. Deu para ver mais ou menos os protocolos, os métodos, né, que utiliza, as ênfases em excêntrico, concêntrico, qual o protocolo que utilizamos para resistência, potência ou só ênfase em fase excêntrica. A ideia para o ano que vem, que já estamos testando com alguns atletas, de avaliar a relação concêntrico-excêntrico e as avaliações que já fazemos, que é só da relação direita-esquerda lá, da avaliação concêntrica. Perfeito? Obrigado, espero que vocês tenham algumas considerações sobre o bifaço gostado. que o Juninho falou, mas eu acho importante dar uma reforçada numa situação. Quando a gente sobe para fazer nas máquinas convencionais ou quando a gente vai para o campo com barra, a gente estabelece uma carga de treino normalmente baseado na fase concêntrica do movimento. Né? Você manda um RM, você determina a carga de trabalho baseado na concêntrica, correto? E aí a gente está criando uma enorme defasagem entre concêntrica e excêntrica, por quê? Porque você estabelece a carga pela fase mais fácil do movimento e usa essa mesma carga para fazer a fase excêntrica do movimento. Tá? Então, o que a gente faz? Digamos, eu fiz 30 quilos, consegui, 35 quilos eu consegui, 40 quilos foi minha última carga, né? 45 eu não consegui tirar. Então eu vou estabelecer 80% desses 40 quilos, vou trabalhar com 32, beleza? Só que eu faço 32 para subir e me deixo vencer. A grande diferença está nisso.
Eu me deixo vencer para começar o próximo movimento. Mas, na verdade, eu não estou fazendo com a carga certa, me vencendo para voltar. Fazer Tá sempre. concentrando, né, na essência. O Ação da certo seria gravidade. fazer 32 para subir e ter 70, 80 me levando de volta, eu tentando resistir, não conseguindo, e ela liberando de novo os 32 quilos para subir. Na verdade, a gente acaba fazendo o trabalho todo nas duas fases para concêntrica. Tá? E esse é o grande problema que a gente tem, que ali fica corrigido. A outra mais fácil. coisa é que, por causa disso, a gente faz 32, 8 repetições. Né? Quando você vai olhar o dano muscular que o treino provoca, que é o que a gente quer, acontece nas três últimos movimentos no máximo. Por isso que os marombeiros sempre têm um cara próximo para auxiliar uma nessa fase para ele, fase. né? E ele fazer os últimos movimentos. Hoje tem alguns estudos que estão questionando isso, mas a hipertrofia, seja por hipertrofia ou por hiperplasia, ela vai acontecer na falha concêntrica. Aqui, se você fizer 3 de 8, são 24 movimentos onde você vai trabalhar na falha concêntrica. Que na verdade lá em cima, se você fizer uma série de 3 de 8, são 24 movimentos, desses 24 você está fazendo 5, 6 no máximo, dentro do padrão estabelecido de fadiga. Né? Aqui você vai fazer todos os movimentos. Por isso que o cara sai daqui moído e não acontece lá. Porque na verdade aqui toda a série Faz o mesmo exercício aqui, lá, aqui você sai fudido. claro, porque todas elas são respeitando a fadiga. Né? Mesmo fazendo menos exercícios, né? Menos movimento. Só Menos extensor, flexor e agachamento. E menos peso. Só. Bota menos peso aí, sai quebrado igual. Miro, em cima desse adendo, vou partilhar aqui uma dúvida que a gente ainda não sanou. Pensando nessa relação concêntrica e excêntrica, o que seria mais importante no treino do atleta? Uma excêntrica com uma carga em todos os ângulos, bem distribuída, ou um pico de carga excêntrica? Ou seja, eu trabalho a forma excêntrica em todo o movimento, ou eu vou fazer isso aqui, ó. Eu falei todo o movimento. Perfeito. Mas na ação esportiva, a desaceleração ocorre em determinados ângulos. Certo. Então, o que a gente estava, o que eu, o Juninho, discutiu bastante. Precisa ser, inicialmente, fazer em todo o movimento. E num momento mais específico, eu trabalhar com um pico de potência excêntrica, um pico de carga excêntrica em determinados ângulos. Eu vejo o seguinte, Alexandre. Eu entendi a pergunta, mas não... Eu vejo o seguinte, eu vejo em trabalhar todo o excêntrico, fortalecer toda a musculatura excêntrica, toda a angulação. Agora, eu focaria em angulações quando você estivesse no trabalho de reabilitação. Entendeu? A porção da musculatura que você machucou, aí sim eu vou dar uma ênfase a 40 graus, eu vou dar uma ênfase a 60 graus. Entendeu? Eu vejo mais. Mas no MPP, trabalho na você posição, faria isso, mas no trabalho, a nível de fortalecimento excêntrico, eu fortaleceria a musculatura como um todo. O trabalho de excesso de força, por exemplo, excêntrico como um todo, Como um todo. do início ao fim. Isso. Na hora que for fazer uma transição, uma recuperação, dependendo da angulação da lesão, aí eu focaria dentro dessa, não só dessa angulação, mas também olhando qual foi o movimento que ele fez, que ele lesionou, para a gente trabalhar em cima dessa ação que ele teve para lesionar. Específico. A princípio, tirando a carga naquele movimento, fortalecendo os outros e depois jogando a carga no movimento curado. Exato. Saber a carga, a relação que vai usar para ajustar para fazer esse excêntrico, e a gente viu ali no 90% seu foi o que para não sobrecarregar nem deixar muito leve. Então, em cima disso, o Breno deu um feedback prático. Ele já trabalha há muito tempo. O Breno é o cara que inventou o Kinel junto comigo, com outros. Ele falou que no feedback prático dele, ele parte de 110% da máxima concêntrica até 150% da máxima concêntrica. Ou seja, ali no lateral eu fiz 35, de cara, tranquilo, sem medo nenhum, eu posso trabalhar com excêntrica aí de 40, 45. E tenho que chegar a
35 mais 50%, Dá 52. 52. Isso seria uma razão Boa para você. A gente conseguiu fazer isso, chegou a fazer isso no Palmeiras. No Botafogo eu fiquei muito pouco tempo. No Palmeiras a gente colocou os caras para trabalhar com 1 para 4 mesmo. 1 para 1.4, né? Quase 50% de carga. Nos três. Velocidade. Velocidade aí variava muito, né? O goleiro trabalhava de um jeito e os jogadores de linha de outro. E isso também independente do ângulo que viu o Victor teve. Então, mas aí eu estava até puxando aqui o gráfico do Kennedy, porque o que a gente buscava fazer era o seguinte, a gente quando fazia o teste, a gente verificava em qual ângulo havia maior discrepância entre concêntrica e excêntrica e tentava fazer aquele ângulo, porque o risco de lesão não está... Em todo o Esses restante. dois aqui estão todos eles uma do lado da outra, só aqui, ó, entre 60 e 40, tivesse do jeito que está aqui. Ok. Tá? Então, no nosso entendimento, aqui no desenho não está correto. Aqui, imagina essa azul clara Mais toda próximo. junta aqui, e de 60 a 40 ela tivesse como está aqui. E aqui voltasse a ser junto de novo. A gente faria o teste e trabalharia aqui, 60 a 40 a gente trabalharia para corrigir. Porque o risco de lesão está aqui, não está nos outros. Né? Se eu acelero com a mesma capacidade de desaceleração, eu não preciso me preocupar. Porque o Cristiano outro dia me perguntou, pô, mas ele é fraco. Não, se ele é fraco não tem perigo. Porque se ele é fraco para ir, para acelerar e para desacelerar. O problema é quando ele é forte numa das duas. Se ele for forte na aceleração, também não vai acontecer nada. Se ele for forte na desaceleração. Mas se ele for forte na aceleração e fraco na desaceleração, fudeu. É certo que vai dar cagada. E tanto é que o cara que fabricou a máquina, o engenheiro que fabricou a máquina, ele trabalhava na Ferrari. O que fez o design era da Ferrari, o que fez o motor da Fiat, que são a mesma corporação. Os dois disseram o seguinte, toda vez que eles vão para um projeto na prancheta, para fazer um carro novo, a primeira preocupação é o que temos de tecnologia para frear o carro. Aí eles vão no melhor que eles podem fazer de freio. Daí é que eles vão pensar no motor que eles vão colocar para acelerar. Porque nenhum maluco vai fazer um carro com a potência sem ter capacidade de frear esse carro. Vai dar merda. Né? Então, aqui a nossa preocupação teria que ser sempre a mesma. O melhor que eu posso fazer na desaceleração para garantir que essa desaceleração me sustenta para fazer qualquer tipo de aceleração. Isso que eu acho que é o ponto-chave. E para o ano a gente deveria realmente colocar essa máquina no trabalho. Sim, e eu acho o seguinte, mudando para o ano que vem, com uma mudança que vocês querem fazer, de trabalhar a parte excêntrica. Eu acho que aí a gente vai dar um salto muito grande. Né? Porque o que mais a gente vê, isso lá no Atlético a gente via muito, jogador com muita fraqueza de posterior. Entendeu? Mas muita. Era geral, de qualquer estado, qualquer região que ele estava, ele chegava. Não sei se foi por causa do funcional, onde vários, não estou aqui julgando metodologia, vários atletas passavam por profissionais que não gostavam muito de máquina, não gostavam muito de peso livre, era mais a base de funcional, então vinha com muita dificuldade posterior. Então a gente tinha que fazer lá, também só tinha os aparelhos que a gente tem lá em cima. Não tinha isocinético, fortalecendo, fazendo trabalhos separados e para tentar dar um ganho de posterior e a gente diminuir um pouco de lesão de posterior. Então eu acho que se a gente for fazer isso e aproveitando a máquina, a gente vai dar um salto grande a nível de melhora, de fortalecimento, de equilíbrio, né? De equilíbrio. Mas Jorginho, tem uma coisa que a gente pode melhorar trabalhando com máquinas convencionais. É a gente criar a cultura de bilateral para fazer a concêntrica do movimento e unilateral para fazer a excêntrica do movimento. A gente chegaria muito próximo disso daqui. Imagina o cara na mesa flexora, ele trabalha com 40 quilos, né? Certo. Se ele bota 40 quilos para fazer a concêntrica do movimento com as duas e volta com uma só, a gente está compensando, porque para mim o que aconteceu é que a gente aumentou a cultura do atleta de futebol fazer musculação, mas trabalhando com as máquinas convencionais. Então a gente acabou
piorando o quadro. Era melhor ter ele fraco do que ele forte num componente só. Com Entendeu? certeza. Aí a gente poderia melhorar isso lá. Por isso que eu gosto de pôr profissionais em cada estação, para não ter aquela situação de roubo. E o principal que eu vejo, o jogador ele não gosta de fazer posterior. Ele não gosta. Por quê? Porque dói, entendeu? Ele sente dor. Fica dolorido no outro dia, dor Fica tardia dolorido, maior. mas fica dolorido Dor porque ele não tardia, faz quando você bota para fazer, ele vai ficar. Se a gente fizer a aquisição o ano inteiro, ele não vai ficar dolorido nunca. Exato. Mas é uma coisa que a gente não faz. Por exemplo, o leg press. Imagina, o cara fazer o leg. Ele leva com as duas e traz com uma só. Porra, vai ser um trabalho fodido, cara. E junto disso, isso a gente já faz. Cobrar a máxima intenção na fase consciente. Isso é uma coisa que a gente já... Outra Isso é coisa que eu fácil. queria ressaltar é que a intra é perfeita, é muito bom para lesão muscular, mas a intermuscular, ela também continua sendo importante. Em relação ao quadríceps posterior, também é um desvio que a gente tem que continuar olhando. 60, né? 60%. É, uma razão boa. E acho que uma outra dúvida que a gente ainda partilha. Treino de potência. ênfase em fase concêntrica, e aí eu abro mão de ter uma excêntrica rápida, ou faço uma concêntrica com excêntrica rápida, mas diminuindo a potência adquirida na fase concêntrica. Eu faria garantindo as duas. As duas. Eu também. Faria garantindo Então, as eu duas. venho fazendo esse tempo todo e eu acho que a gente tem tido resultado bom com relação a isso. Faria as duas. As duas. Só uma coisa mais que para lembrar do elástico. A gente está usando muito pouco isso daqui na contração elástica. E a gente precisa ter uma máquina aqui embaixo ainda com a fisioterapia, porque a minha preocupação com o elástico, que a fisioterapia usa muito, é primeiro, o estado do elástico, e segundo, que a gente não contempla uma situação. Desvantagem mecânica, vantagem mecânica, né? Sim. Aqui ela corrige isso. Aqui você faz a contração elástica, você pode começar com 5 quilos e terminar com 8. Ou seja, na fase mais fácil do movimento, né, Você de pode vantagem dar um pouquinho mais mecânica, de carga. você bota mais carga para você ter uma carga justa durante todo o movimento. Então isso é uma coisa que a gente controla aqui, que não controla lá, e ela permite fazer o contrário também. Ela permite começar muito difícil E e terminar, terminar fácil, tranquilo. que aí você respeita o caso, de repente, do cara ter uma queixa qualquer de adutor, uma pubalgia, o elástico começando forte e terminando fraco, ou começando fraco e terminando forte. E também realizar a excêntrica do movimento com o mecanismo de compensação que você tem aqui da bifásica, que a gente também não faz, né? O elástico acaba facilitando, porque você leva rápido e ela te puxa, né? Mas aí você não tem controle de distância, para você ter sempre o mesmo braço de alavanca e de resistência. Ali na maca não tem condição de fazer isso. Aqui você consegue estabelecer ângulos de trabalho, você estabelece P1, P2 com o outro, exatamente. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque assim, realmente, e não é culpa dos fisioterapeutas, é a culpa do conceito que foi estabelecido. Pô, a gente vê no vestiário, em dia de jogo, o cara bota... Quando o cara tá ele com ele mesmo, que ele bota o elástico nas próprias pernas, não tem mudança, né? Porque o segmento não muda de tamanho. Mas quando ele fixa num pé de maca, é uma merda, porque hora ele está aqui, hora ele está aqui, hora ele está em angulações diferentes. Isso, eu puxar aqui é uma coisa, eu puxar assim é outra, completamente diferente no recrutamento do músculo. Você puxar 1 metro a 80 centímetros. Centímetro muda também. Até a angulação de puxar para fazer o movimento vai mudar pra caramba. Aqui não teria nada disso que o cara tem como trabalhar, né? Eu acho que a gente tem que usar mais aqui para fazer a elástica com os fisioterapeutas, vir para cá e fazer. Isso aqui fica parado quando a gente está no campo. Então, trazer os caras com o elástico aqui seria interessante. Na polia baixa dá para fazer para caramba, um monte de coisa. Achei que ficou show, Juninho. Legal? Show de bola. Valeu. Professor, Obrigado.